Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes por estar neste lugar? Então, expresse essa alegria ao Senhor, amém? Feche teus olhos, em nome de Jesus. Você que está chegando, toma seu assento. Eu já queria ver você orando, amém, irmãos? Abra sua boca, comece a orar, comece a falar com Deus em nome de Jesus. Comece agora a falar para Ele que você está aqui porque você o ama, porque você quer prestar a Ele um culto racional. Em nome de Jesus, comece a falar com Deus agora. Comece a apresentar a sua vida agora como um sacrifício vivo a Ele. Comece a dizer o quanto você ama. Ah, pastor, não sei orar. Irmãos, então, dá glória. Fala, eu te amo, mas expressa algo para Ele agora, em nome de Jesus. Espera o louvor começar para mover a sua alma, porque esse culto, irmãos, ele só terá eficácia na minha e na sua vida, se nós formos tocados no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então comece a orar, igreja. Amém? Santo, santo é o Senhor Deus. Este culto é para o Senhor, ó Pai. Esse culto não é para o homem. Nós não viemos aqui para idolatrar nenhum homem, nem idolatrar nenhum outro Deus, Pai. Nós viemos aqui para te adorar neste lugar, Deus. Quebra todas as barreiras, quebra todos os obstáculos, Pai. Joga por terra agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode impedir o agir do Senhor aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Poderoso Deus, grandioso Pai. É com muita alegria, Deus, que nós reunimos novamente neste lugar, Pai. Sabendo que de manhã, Pai, o Senhor operou neste lugar, Pai. O Senhor manifestou o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça. O Senhor manifestou curas, o Senhor ministrou libertação em vidas aqui nesta manhã, Pai. E eu creio, Deus, que não será diferente, Pai. Eu creio que será melhor, Pai, que o Senhor fez de manhã, Pai. Eu creio em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que o Senhor tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas neste lugar, Pai. Eu creio que as pessoas podem ser diferentes, aquelas que estão neste lugar, mas o Senhor é o mesmo, Pai. O Senhor é o mesmo neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, queremos antes de tudo, Pai, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, Pai. Te agradecer pelo domingo que o Senhor nos concedeu, pelo almoço que o Senhor colocou sobre as nossas mesas, pelo café da tarde, ó Pai, pelo momento de família que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Quero te agradecer pelo sol que brilhou, quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, te agradecer, ó Deus, por o Senhor ter nos guardado contra todos os levantes do inimigo, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez em nós, ó Pai, nesse dia, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. E se viemos pecar contra Ti, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, porque estamos agora dando início a um culto, Pai. Aonde, Pai? Este culto, Deus, é para o Senhor, ó Pai. É para que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado neste lugar, ó Pai. Então prepara-nos, ó Deus, para oferecer a Ti um culto racional, ó Pai. Tira toda ansiedade, todo medo, toda insegurança. Tira do nosso meio toda incredulidade. Tira do nosso meio tudo aquilo, Deus, que pode atrapalhar, Deus, de nós oferecermos a Ti, ó Pai, como sacrifício vivo neste lugar, ó Pai. Por isso eu entrego agora, desde já, Pai, a vida de todos aqueles que estão envolvidos neste culto, Pai. Eu apresento a minha vida diante do Senhor. Eu apresento, Deus, o grupo de louvor dessa casa diante do Senhor. Eu apresento a vida do pastor Rafael, que vai ser o mensageiro desta noite. Eu apresento, Deus, os diáconos que estão nas portarias. Eu entrego, Deus, as pessoas que vão dançar aqui na frente na hora do louvor. Eu apresento os professores que vão ministrar as crianças na salinha. Eu apresento aquele grupo de pessoas que estão ali na sala de intercessão, ó Pai, intercedendo por este culto, Deus. Eu apresento todas as pessoas, ó Pai, porque tudo aquilo que vai, ó Pai, ser feito neste lugar é para que o Teu nome seja glorificado, Pai. E eu creio que o único que não quer, Pai, que isso aconteça, Pai,
é o nosso inimigo, Pai. Mas eu creio que ele já está derrotado, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ele foi derrotado na morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já foi envergonhado, ele já foi ali condenado, ó Pai. E ele está ali, ó Deus, já preparado, Deus, para o dia que o Senhor virá, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E te colocará um ponto final, ó Pai, em toda a história do nosso inimigo. Mas até lá, Deus, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele pode até agir, mas ele age sabendo que ele é um derrotado, Pai. Então entrega agora este culto em tuas mãos, ó Pai. Que o mundo espiritual agora seja tocado pelo teu poder, ó Pai. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos com espada de fogo desembainhada, Pai. Para guerrear a nosso favor, ó Deus. Para guerrear a favor de cada vida que aqui se encontra. Aqueles que ainda estão por vir neste lugar, Pai. Porque eu creio na manifestação da tua glória neste lugar, Pai. Eu creio que o Senhor quer fazer maravilhas neste lugar. Eu creio que o Senhor quer curar vidas neste lugar. Eu creio que o Senhor quer libertar pessoas neste lugar. Eu creio que o Senhor quer mudar histórias de vida neste lugar, Pai. Então começa desde já a fazer isso em nome de Jesus. Vai agindo agora, Pai, em nome de Jesus na nossa mente. Vai agindo agora, Pai, no nosso coração. Vai agindo agora, Pai, em todo o nosso ser, Pai. Que o nosso espírito, Pai, seja ativado pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai. E que verdadeiramente nós venhamos ver a glória e o poder do Senhor se manifestando em vidas neste lugar, ó Pai. Eu entrego este culto em tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, para agir, para ministrar as nossas vidas aqui, Pai. Que todas as outras vozes se calem, Pai. E que somente a voz do teu Espírito, Pai, tenha liberdade para falar com cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor, ó Pai, se faz presente dentro de nós neste lugar, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, tem milagres para ser manifestado em vidas aqui. O Senhor tem, Pai, o poder do Senhor para se manifestar em vidas neste lugar, Pai. E eu creio que este culto, Deus, nós vamos sair daqui melhores do que nós estamos adentrando, Pai. Eu creio que este culto, Deus, será, meu Pai, algo que vai nos trazer benefício, que vai nos trazer, Deus, algo de melhor para as nossas vidas, ó Pai. Porque eu creio que aonde o Senhor está, ó Deus, não é um lugar normal, Pai. Aonde o Senhor está, a presença do Senhor, ó Pai, ela se manifesta, o poder do Senhor se manifesta, Pai. E não será diferente aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos agora as nossas vidas diante do altar. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Declaramos que não somos nada sem Ti, Pai. Declaramos se este culto, Pai, o Senhor não agir, não mover, não operar, Pai, será um culto em vão, ó Pai. Mas eu creio, Deus, que o Senhor, ó Pai, se agradando daquilo que vai ser feito neste lugar, Pai. Eu creio na manifestação do Senhor, ó Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor pode, Pai, e vai fazer milagres aqui nesta noite, Pai. Por isso eu entrego a vida deste povo diante do teu altar. Eu entrego cada família aqui representada diante do teu altar. Eu entrego, Deus, os visitantes, ó Pai, aqueles que vierem aqui pela primeira vez. Toca eles, Espírito Santo. Toca eles, Espírito de Deus. Toca nessas vidas em nome de Jesus, ó Pai. E que até o final deste culto, Deus, nós possamos verdadeiramente, Deus, contemplar o agir do Senhor neste lugar, Pai. Como é bom estar na presença do Senhor, ó Pai. Como é bom saber, Deus, que somos filhos do Senhor, ó Pai. Como é bom saber, Deus, que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, ó Pai. Como é bom saber, Deus, que nós fazemos parte da família do Senhor, ó Pai. Como é bom saber, Pai, que antes da fundação do mundo, Pai, o Senhor nos escolheu. O Senhor já tinha, Deus, nos escolhido, Pai, antes mesmo de cada um aqui, ó Deus, ser gerado no ventre da sua mãe. O Senhor, ó Deus, já tinha escolhido a cada um, ó Pai. O Senhor já tinha propósito. O Senhor já tinha planos para nós, ó Pai. E eu creio, Deus, que esses planos vão se cumprir, porque o Senhor é Deus, ó Pai. O Senhor é um Deus de aliança, Pai. O Senhor é um Deus de poder, ó Pai. O Senhor é um Deus de promessas, ó Pai. E eu creio nesta noite, Deus, que a Tua aliança conosco vai permanecer, Pai. Que as Tuas promessas
promessas, ó Pai, feito a nós, ó Pai, vão se cumprir, ó Deus, porque o Senhor não é homem para que minta, Pai, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus para que cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu a cada um, ó Pai. Se tem alguém no nosso meio desanimado, Deus, fortalece essa vida nesta noite, Pai. Se tem alguém, ó Deus, que não tem suportado a opressão, se não tem suportado as lutas, ó Pai, hoje é noite, Deus, de entregarmos os nossos fardos ao Senhor, ó Pai, e o Senhor nos entregar o teu fardo para nós, Pai, porque o teu fardo é leve e o teu jugo é suave, ó Deus. Por isso eu entrego as nossas vidas nesta noite, Pai, diante do altar do Senhor, ó Pai, e nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós reconhecemos a nossa necessidade, reconhecemos que não somos nada sem Ti, Pai. Mas se tem alguém no nosso meio, Pai, que tem se afastado do Senhor, que as coisas do mundo, Deus, têm sido mais atraentes do que as coisas dos céus, oh Pai, que nesta noite, Pai, isso seja mudado em nossas vidas, ó Pai, que nós venhamos desejar as coisas do céu, porque eu creio, Deus, que o justo vai viver pela fé. Aqueles que amam ao Senhor, ó Pai, eles vão viver para as coisas dos céus. Por isso nesta noite, Deus, nos atrai para a Tua presença, Pai. Oh Deus, nos atrai para a Tua presença, Deus. Venha mover desde a criança, Pai, até o ancião desta igreja, Pai, que ele seja tocado pelo poder do Senhor, ó Pai. Oh Deus, fortalece este povo, Pai, fortalece a Tua igreja, Deus, fortalece os Teus filhos, ó Pai. Oh Deus, venha com o Teu poder, Pai, venha gerando em nós, ó Pai, uma fé inabalável, Pai. Venha gerar em nós uma confiança, Pai, e que nós venhamos, ó Deus, saber esperar, como Davi disse, esperai confiantemente no Senhor, ó Pai. E nós estamos aqui, Pai, crendo na manifestação do Senhor, crendo que da mesma forma, Deus, que o Senhor agiu na igreja de Atos, ó Pai, quem sabe hoje, Deus, essa igreja pode ouvir o som, meu Pai, de um vento impetuoso, ó Pai, adentrar dentro deste lugar, tomando vidas neste lugar, batizando vidas neste lugar, gerando frutos do Teu Espírito, gerando os dons espirituais, gerando, Deus, os ministérios. Oh Pai, quem sabe hoje é na noite, Pai, de vidas serem transformadas, de vidas terem um encontro contigo, Pai. Quem sabe, Deus, hoje é uma noite propícia, Deus, da manifestação do Teu poder, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Pai, nós clamamos por Ti. Oh, la canta la baixada. Oh, la mane canta la baixada, neremanai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Oh Deus, mesmo nós, ó Pai, sendo falhos e pecadores, o Senhor decidiu nos amar, Pai. Oh, obrigado por este amor. Obrigado, Deus, por tudo, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui, Deus, o Senhor tem nos guardado. Até aqui, Deus, o Senhor tem nos dado vida, e vida em abundância, Pai. É que nós oramos, ó Deus, e Te glorificamos. Exalte o Senhor, igreja. Glorifique a Deus, igreja. Ele está aqui representado pelo Seu Espírito. O Espírito de Deus está dentro de nós. Oh, reis fizeram algo em Deus. Oh, sacerdotes fizeram algo em Deus. Profetas fizeram algo em Deus. Mas eles não tiveram o privilégio que nós temos, porque o Espírito de Deus descia, fazia aquilo que Deus queria fazer, o Espírito voltava a Deus. Mas após o dia de Pentecostes, irmão, o Espírito de Deus está conosco até a consumação dos tempos e dos séculos, irmão. O próprio Deus está dentro de nós. Oh, glória a Deus!
você está ansioso pela manifestação dele dentro de você. Hoje terra seca vai receber a água de Deus, irmãos. Terras que estão sequíssimas vão receber a água do trono. Oh, Deus está derramando esta água em nós, irmãos. Oh, aleluia. Diga isso, olha. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. A gloriosa confia pelas águas. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Por ti, Senhor. Abre minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Deixe ele volver. Oh, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui. Ele está aqui através do Espírito dele, irmãos. O Espírito de Deus conhece aquilo que está no coração de Deus. É Ele que sabe aquilo que Deus quer de nós nesta noite. E Ele está dentro de nós para revelar isso, irmão. Ele está pronto para revelar. Basta que você se desligue daquilo que está lá fora. Se conecta com Deus agora. Mortifica a sua carne e deixa o teu espírito se conectar com o Espírito Santo de Deus. E você vai ver que o culto será diferente, irmão. O problema é que nós adentramos na casa de Deus preocupados, ansiosos, com medo, insegurança, ou talvez até um ato religioso. Mas em nome de Jesus, se você deixar o Espírito de Deus tomar a sua vida, tomar o teu espírito agora, irmão, o culto será diferente na sua vida. O culto será diferente nas nossas vidas. Por isso deixa Deus fazer, deixa Deus agir, e Ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor na carta de 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, né, irmãos? Capítulo 10, versículo 3. Três e 4, irmãos. E 5. Deixa Deus agir, irmãos. Nós não precisamos cumprir um ritual, irmãos. Nós podemos deixar Deus conduzir, e nada mais vai ter além da presença dele neste lugar, amém? Mas para isso nós temos de guerrear, irmãos. E você vai entender que a nossa guerra, irmãos, não são com armas carnais, mas são com armas da milícia de Deus. E você sabe qual a arma que nós usamos até agora? A oração. E o culto, irmão, ele é diferente quando você começa a usar as armas dos céus, da milícia de Deus. A palavra diz assim, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, irmãos. Nós não guerreamos. Talvez você está cansado, irmãos, fadigado com as guerras que você tem lutado. É porque você tem lutado pelas suas próprias forças. Você tem tentado usar armas dessa terra para sair vencedor. Eu quero te dizer, você vai ser um derrotado. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra carne ou sangue, mas é no mundo espiritual. E para lutar no mundo espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Amém, irmãos? E olha o que Paulo diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Para destruir fortalezas.
Você quer ver as fortalezas cair diante de você, irmãos? Busca as armas da milícia de Deus, as armas dos céus, irmãos, para guerrear. Para de guerrear com as suas próprias forças e com as suas armas. Dobra os seus joelhos, se humilha, reconhece que nós somos falhos e pecadores, reconhece que nós somos necessitados de Deus, reconhece a grandeza dele e diz: eu preciso de ti. E olha o que diz no 5: destruímos vãs filosofia e arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Você sabe qual que é a estratégia do diabo, irmãos? É nos afastar cada vez mais de Deus, irmãos. É nos afastar cada vez mais do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmão, mais nós confiamos nele, mais nós cremos nele. E quanto mais nós distanciamos de Deus, irmão, nós somos presa fáceis para o diabo. E ele diz assim, ó: e dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Deus. Quando eu entendo isso, irmãos, e começo a usar as armas espirituais em Deus, irmão, eu começo, irmãos, a vencer os meus pensamentos. Eu começo a vencer as lutas que estão guerreando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, irmão. Porque eu começo a entender que é Deus que guerreia as minhas batalhas. Amém, igreja? Quem guerreia é Deus, irmãos. Quem foi na frente de Josué, irmãos? Foi os sacerdotes com a arca, irmão, os levitas com a arca nas costas, irmão. Ele estava à frente daquele povo. E 6, para nós passarmos para o louvor: estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim alcançardes a perfeita obediência a Deus. Amém, irmão? Você quer ser obediente a Deus? Conheça esse Deus que você serve, irmãos. Porque a palavra de Deus fala: se eu obedecer essa palavra e andar conforme esses estatutos e viver essa lei, irmãos, as bênçãos do Senhor me alcançarão. Mas se eu não viver em obediência a essa palavra, não servir essa lei, a maldição me alcançará. Então é uma escolha. Escolha servir a Deus, escolha obedecer a Deus, escolha usar as armas dos céus. Amém? Que Deus abençoe o culto. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem? Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que este culto seja para melhor na sua vida, amém? Que você saia daqui diferente. O diácono vai te abordar, vai pegar o seu nome para nós estarmos saudando você no final. Mas desde já eu declaro sobre a sua vida toda sorte de bênção nesta noite, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para o louvor. Vamos lá na palma. Vem, Senhor, encher esse lugar, ó Deus. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, Senhor. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Conto os segundos só pra te encontrar. Vou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de ficar, vontade de dançar. Vamos lá, bate palma pra ele.
Hoje é dia de adorar o Senhor. Um segundo só pra te encontrar. Muito aprender, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de correr, saudade e alegria de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos, te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Tu és santo, Senhor. Vamos continuar exaltando a Ele. Santo, Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso.
aquele que é, que há de vir. Aquele que é e que há de vir. Nós vamos declarar aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Seja exaltado, Senhor! Vamos declarar que Ele é santo. Aleluia, serafins. Anjos estão diante dele. Vamos declarar isso, anjos estão diante dele. Você está diante dele. Vamos cantar a ele com toda a nossa fé. Anjos estão diante dele, clamando santo. Arcanjos estão de nações, clamando santo. Querubins estão debaixo do seu trono, clamando santo. Serafins de fogo estão em volta dele, clamando santo. Diga anjos, ei! Anjos estão diante dele, clamando santo. Arcanjos estão entre as nações,
Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Jesus. Vamos orar, amém, igreja? Comece a clamar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos. Só Tu és santo, ó Pai. Não há outro como o Senhor. Não há, Deus, não há outro como o Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Santo é o Senhor, ó Pai. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. Santo, santo é o Senhor, Pai. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. Santo, santo é o Senhor, ó Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Santifica-nos, ó Deus, na verdade. A Tua palavra é a verdade, Deus. Santifica-nos a Tua palavra, Deus. Vem com a Tua glória, Deus. Vem com a Tua glória, Deus. Vem com a Tua glória, Deus. Derrama o Teu poder, Deus. Derrama o Teu poder, Pai. Vem com a Tua glória, Deus. Santo é o Senhor, Deus. Pai santo, Deus. Não há outro Deus como o Senhor, Pai. Não há outro Deus como o Senhor. Aleluia. Nós damos ao Senhor a honra, a glória e o louvor, ó Pai. Seja exaltado, Deus, aqui nessa noite, Pai. Seja engrandecido. Comece a engrandecer o Senhor, igreja. Comece a declarar que Ele é santo. Comece a declarar a santidade do Senhor. Oh Deus, nós exaltamos o Teu santo nome, ó Pai. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Seja engrandecido, Deus, nessa noite. Aplaude o Senhor, amém. Glória a Deus. Pode vir as crianças, amém. Chama o presbítero.
presbítero Carivaldo aqui. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Quero aproveitar a oportunidade, gente. Eu vim para orar com as crianças. Mas quero a oportunidade que esse mês, a igreja, com a ajuda de vocês, abençoamos 23 cestas. E eu pedindo a vocês que domingo é a Santa Ceia. Você que tiver a primícia de alimento, possa trazer para a igreja, para a gente abençoar. Você souber de alguém que está precisando, e Deus está aí abençoando famílias, no nome de vocês, e é vocês que ajudam, vocês que dão o dízimo, vocês que dão oferta, a gente ganha de pessoas fora, a gente que abençoa a cesta aqui. Se alguém quiser abençoar a cesta, procura o pastor Rafael, o pastor Delmo. Estamos aqui para repassar para vocês o que a gente faz com o dinheiro da igreja. Então eu peço a Deus, né? E quero também, particularmente, pedir vocês para um amiguinho meu de 1 ano e 2 meses, está em Barretos, fazendo medulas. É um menino que está com câncer, chama Noah, e quero que vocês orem por ele. Chegou lá agora de tarde, passou um áudio para mim, teve um livramento de acidente na rodovia de chuva. Então, eu quero ser para essa pessoa. A mãe chama Mônica e o pai Eduardo. E toda a família, amém? Senhor Deus, poderoso Pai, nesse momento eu quero te agradecer por essa oportunidade de orar com as crianças da igreja e todas as crianças desse Brasil, desse mundo, aquelas crianças que estão em casa assistindo pela internet. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelas criancinhas que estão no colo, que a presença de Deus na vida delas na salinha, com os professores. Pai, em nome de Jesus, eu quero te abençoar elas, depois do culto, voltando para casa, na tua presença, em nome de Jesus. E abençoa o pastor Rafael com a sua pregação. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 5. Aleluias. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Aleluias. Todos acharam? Quem não achou, fala socorro. Amém? Então vamos à leitura. A palavra de Deus fala assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é um homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos céus, dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu.
visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Seja grande no nosso meio, seja exaltado, ó Pai, seja adorado, seja louvado, Deus, neste lugar. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Exaltado seja o Senhor neste lugar, ó Pai. Nós prestamos ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai, toda exaltação, ó Pai. Nós dependemos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nossa vida só passou a ter sentido, ó Pai, quando fomos encontrados pelo Senhor, ó Pai. A nossa vida foi transformada, Deus, quando Jesus entrou na nossa vida, ó Pai. Quando Ele adentrou nossa vida, ó Pai. Tudo mudou, Deus, tudo ficou mais belo, Deus, tudo ficou bom, tudo ficou maravilhoso, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que ainda é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, fortifica-nos na verdade nessa noite, em nome de Jesus, que cresça o Senhor, ó Pai, sempre, e que o homem diminua, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, amém. Podemos assentar, amém? Glória a Deus, aleluias. Queria falar um pouco nessa noite, nós vamos meditar aqui no capítulo 2 de Hebreus, mas antes, uma das coisas que Deus assim me chamou a atenção, né? Como Deus resolveu promover a nossa mudança, a nossa transformação, a nossa restauração, como Deus resolveu, né? Como Ele resolveu promover a mudança na nossa vida, né? E lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecido por nós todos, né? Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então nós entendemos que Deus, Ele resolveu, né? Ele resolveu proclamar nossa mudança, nossa transformação, nos amando. E nesse amor, de que maneira? Entregando o seu Filho, para que houvesse a prática da justiça, por causa dos pecados cometidos. Ou seja, Deus promoveu nossa mudança, nossa transformação, a nossa restauração, amando, né? Ele nos amou, e no seu amor a vida se manifestou. A eternidade se revelou agora como certo em direção a Ele. A eternidade sempre foi certa, irmãos, mas sem Deus ela nos condenava. Nós estávamos indo em direção a uma eternidade na morte, vamos assim dizer. Agora, em Cristo, no amor de Deus que se manifesta através de Cristo, a eternidade é algo certo, mas agora a direção é mudada quando estamos em Cristo, porque a direção agora é para o Senhor. Nós estamos indo e caminhando em direção ao Senhor. E um dos motivos que eu estou trazendo isso nessa noite, porque quinta-feira o Júnior Otávio, ele ministrou aqui, e foi muito bênção, irmãos, né? A palavra do Júnior Otávio aqui domingo, quinta-feira, foi uma bênção. E eu achei interessante quando ele falou para nós aqui, eu não sei se os irmãos lembram, que o livro de Josué, ele é uma prefiguração de Cristo, ele é um apontamento. Josué, ele é um apontamento de Cristo. E quando você vai ler, né, e aí eu fui meditar, você vai ver que Josué, as conquistas que Josué fez, é as conquistas que Cristo também fez.
Só que agora Cristo está nos levando para uma terra prometida, para nós passarmos uma eternidade com Ele. Nós desfrutarmos da sua glória e da sua manifestação. Mas esse amor manifesto, sim, até nos aceita, irmãos, na condição que nós estamos, sujos, quebrados, em pecado, mas jamais vai concordar, irmãos, aceitar que venhamos permanecer sujos em uma vida de pecado. É isso uma das coisas que nós precisamos entender, porque o mundo, irmãos, nos ensina que nós devemos aceitar as pessoas como elas são, e eu não discordo disso, mas Deus, Ele nos aceita como somos, mas Ele não vai permitir que permanecemos como nós somos. Podemos chegar diante de Deus imundos, irmãos, profanos, como todos nós aqui um dia chegamos, cada um com o seu pecado, com o seu erro, mas Deus jamais permitiu que permanecêssemos como nós estávamos. Um dos motivos, eu conversava, não lembro com quem, não sei se foi até mesmo com o Juno Otávio, sexta-feira aqui, mas você pode entender, irmãos, normalmente crente, ele não desvia, irmãos, ele não sai da presença de Deus por causa de luta. São poucos os cristãos, servos de Deus, que saem da presença de Deus por causa de problema, por causa de luta, por causa de dificuldade, porque nós, irmãos, a igreja do Senhor, nós somos provados em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações, e nisso o Senhor está nos fazendo melhores, está nos capacitando, estamos tendo mais fé, mais esperança, estamos vendo milagres acontecer. Então luta, irmãos, elas não nos afasta da presença de Deus, mas o pecado nos separa do Senhor. O pecado, ele gera morte, ele nos afasta do Senhor. E na maioria das vezes, quando você vai ver alguém que se desviou, ou que está longe do Senhor, é porque talvez há uma situação de pecado. Não estou afirmando 100%, porque de repente, alguns estão passando tantas lutas que a sua fé está um pouco vacilante. Mas na maioria das vezes, quando você vai conversar com alguém, irmãos, e vai aconselhar alguém, você pode ter certeza que há uma situação de pecado ali no meio. Porque o pecado, ele traz vergonha, ele traz essa separação. Ele constitui vergonha em nós, irmãos, de nos aproximarmos do Senhor. E nós, irmãos, então nós precisamos entender isso. Que Deus, Ele nos chama como somos, mas Ele não quer que permanecemos como nós estamos. Ele quer nos transformar, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar nossos conceitos, nossos preconceitos, Ele quer mudar nossas atitudes, Ele quer mudar a nossa maneira de pensar, para que tenhamos a mente de Cristo, para que venhamos pensar os pensamentos do Senhor, para que venhamos ter as atitudes que o Senhor quer que venhamos ter, irmãos. Essa é a nossa luta diária, de adentrarmos esse amor, irmãos. Ele vem para nos transformar, para mudar a nossa vida, para bagunçar, irmãos, em primeiro momento a nossa vida, mas na verdade é para organizar a nossa vida. Jesus, Ele vem para organizar a nossa vida, irmãos, e se for preciso tirar coisas, Ele tira. Se for preciso tirar coisas a qual nós estamos apegados, Ele tira, sabe por quê? Porque Ele quer limpar o nosso coração, Ele quer limpar nosso interior, nossa mente. Por isso, esse amor, irmãos, Ele não te aceita para você permanecer como você está, mas Ele te aceita para que você seja transformado. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 8, 2 ao 8, fala assim: sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escrabosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para
Dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, ou seja, o batismo de João, o batismo de arrependimento, é o reconhecimento da culpa, irmãos. O acolhimento do amor gera mudança, porque ele nos transforma. O batismo, ele vem para selar o arrependimento e para nos mostrar que nós aceitamos que éramos culpados, que nós éramos errados, que nós merecíamos o inferno, porque pecamos, porque erramos. E agora, no batismo, nós precisamos arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Porque esse amor, quando ele vem, irmãos, ele nos encontra, nos transforma, para que venhamos produzir algo no reino. E essa produção precisa haver arrependimento, frutos dignos de arrependimento. São mudanças que acontecem em nós, são transformações que acontecem em nós. Em 2 Coríntios 5,17, nós conhecemos o verso que fala que todo aquele que está em Cristo é o quê? Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Fala assim: eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque Cristo traz mudança, e agora tudo é novo em nós, irmãos. Uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver as coisas, né? Agora nós não orávamos, agora nós oramos. Nós não sabíamos nem o que era orar, irmãos, agora nós entendemos o que é orar. Nós não sabíamos nem o que era clamar, agora nós clamamos. E nós temos um Pai que ouve o nosso clamor. Nós servimos um Deus vivo e eficaz, que diz que a sua palavra, ela é viva e eficaz e cortante, irmãos. Ela penetra em nós para produzir em nós mudanças, para produzir em nós transformações. Mas aí, irmãos, qual é o caminho que o Senhor escolheu, que o Senhor resolveu promover isso, irmãos? Nós lemos o capítulo 2 de Hebreus, do versículo 1 ao 4, irmãos. Só para não fugirmos, não sairmos desse, não gerarmos um pretexto, vamos assim dizer. Do versículo 1 ao 4, irmãos, o escritor de Hebreus, lá o título fala: o perigo da negligência. Ou seja, ele chama a atenção, e a atenção dos seus leitores, né, a se apegarem fielmente ao Filho, pois ele é superior aos anjos. Por isso, nossos olhos devem estar nele, ou seja, em Jesus Cristo. Ele nos chama a seguir Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele tornou-se humano a fim de levar os que creem nele para a sua glória. Então, no primeiro momento, ele vai começar a mostrar se a palavra que foi anunciada antes, foi anunciada por anjos, e ela cumpriu o seu juízo, ela cumpriu o seu destino, vamos assim dizer. Muito mais é agora, com severidade, a palavra anunciada pelo Filho. E ele manda agora, ele está exortando os seus leitores a não colocar os seus olhos nos anjos, mas a colocar os seus olhos no Filho do homem, Jesus Cristo. A olharem para o Senhor Jesus Cristo, a crerem na sua palavra, o Filho que se manifestou, que se encarnou, irmãos, mas que em nenhum momento foi achado nele culpa. Nós já falamos isso aqui outra vez. Quando Jesus vai para ser crucificado, irmãos, a lei precisa vistoriar Jesus. E quando falo dessa maneira, eu penso nisso espiritualmente. A lei averigou Jesus, ela olhou para Jesus para ver se havia em Jesus algum defeito, alguma mancha, algum erro na sua caminhada. E quando nós olhamos, a lei aprovou o seu sacrifício. Por quê? Porque não foi achado nele nenhuma culpa. Por isso, João vai afirmar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ele é o Cordeiro de Deus,
que traz reconciliação entre Deus e os homens. Agora podemos adentrar. No próprio livro de Hebreus vai falar que nós devemos entrar com confiança pelo sangue de Jesus na presença de Deus. Aleluias. E aí, irmãos, do verso 5 ao 8, se nós formos analisar, eu até falei um pouco sobre isso nessa manhã, no início do culto aqui, você vai ver que essa primeira parte do versículo 5 ao 8, fala sobre, é uma leitura do Salmo 8, ao qual o escritor de Hebreus, ele introduz aqui, para trazer o entendimento aos leitores, para nos trazer o entendimento. E ele fala: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é um homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos entender que ele mostra a superioridade da raça humana sobre os anjos. E aí nós precisamos olhar a raça humana no seu ápice, no seu primeiro momento. Ou seja, olhando para Adão e Eva, nós vamos ver que o Senhor fez do homem, lá, irmãos, no início, superior aos anjos, porque ele sujeitou a terra, ele entregou o domínio da terra, a autoridade ele deu aos homens, para que o homem governasse a terra, mas sim, naquele primeiro estado, naquele primeiro momento, antes do pecado. E não quer dizer que o homem não veio governar depois, mas agora, esse governo ele manifesta agora, de maneira errada, porque o homem agora, ele vai governar, ele tentar governar e tentar fazer as coisas sem Deus na sua vida, porque esse homem pecou, e muitas das suas atitudes, Deus não vai estar presente, porque esse homem não está com Deus. Mas o homem no seu primeiro momento, ou seja, ele começa a mostrar que o homem, a humanidade, o homem, no seu ápice, no seu primeiro momento, ele está superior, ele é superior aos anjos. Porque Deus conferiu à humanidade em seu ápice, no início, a terra, mas o homem se corrompeu e ele perdeu a autoridade, porque ele pecou. E agora, irmãos, quando o homem peca, o diabo tem acesso à sua vida agora. O homem, quando ele peca, o diabo, ele entrega o acesso do seu coração, ainda que ele não consiga saber o que pensamos, ele ainda introduz setas, ele introduz circunstâncias para que nós sejamos sujos, para que venha sujar o nosso coração, para que venha sujar a nossa mente. Então você está lá, lutando para se santificar, mas o diabo ele está trabalhando para que você suje a sua mente, para que você suje o seu coração, trazendo coisas à sua vista, trazendo circunstância, trazendo tantas coisas para que o nosso coração venha se corromper. Porque o diabo agora, ele tem acesso, porque o homem se corrompeu. Segundo ponto dentro disso, irmãos. Onde está então, irmãos, a correção? O verso 8 nos mostra isso. Em Jesus, tudo começa a ser corrigido. E por quê, irmãos? Porque ele foi e é o que Adão deveria ser, ou deveria ter sido. Quando nós olhamos para Jesus, quando o salmista ele fala, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. No primeiro momento nós analisamos a humanidade, e agora o mesmo texto está nos levando a analisar Cristo. Por um breve momento, ele foi feito menor do que os anjos. Ele foi feito menor do que tudo, por quê? Porque ele precisava entregar a sua vida, ele precisava cumprir um propósito, ele precisava cumprir uma palavra, irmãos, e nesse primeiro momento ele está sendo feito menor do que os anjos.
Menor do que tudo, irmãos. Por quê? Porque ele está submetido a uma palavra. Ele precisa ser aquilo que Adão deveria ter sido. E aí, irmãos, quando eu meditava nisso, a visão que eu tinha, irmãos, o entendimento que veio à minha mente, no momento que eu lia isso, é que era Jesus à nossa frente e a igreja atrás. Porque ele está chegando diante de Deus e mostrando para Deus, irmãos, o quê? O que Adão não foi, Pai, eu sou. Eu me tornei o que Adão deveria ter sido. Por quê? Porque quando a lei analisou Jesus, ela averigou ele, irmãos. Não foi achado nele nenhum defeito. E agora o seu sacrifício pode ser aceito. E agora ele é o segundo Adão, sem mancha, sem pecado, que se apresenta diante de Deus com os filhos que ele pode apresentar ao Pai. E isso, irmãos, redunda em glória para nós, em majestade para as nossas vidas. O verso 9, irmãos, fala assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Primeiro, irmãos, aqui nos mostra o porquê fomos feitos menor que os anjos, por causa da nossa decadência. Cristo foi feito menor que os anjos por pouco tempo, por causa da sua humanidade, embora não pecou, porque se submeteu a assumir a nossa humilhação. Ou seja, porque ele é feito menor do que os anjos, irmãos? Porque ele se submeteu a passar pelo castigo que era nosso. Ele se submeteu porque ele está entendendo que Deus quer promover algo sobre a terra, e ele é a parte fundamental daquilo que Deus quer promover. Ele é a parte fundamental, ele é o cara do momento, irmãos. Jesus é o cara do momento, naqueles dias e hoje, irmãos, para sempre será. E ele, irmãos, está cumprindo o papel. Por quê? Porque Deus queria promover a nossa transformação. Deus queria e quer, irmãos, promover mudanças na nossa vida, mudanças nessa terra. Mas para que isso acontecesse, o Cristo, o Filho, irmãos, ele precisava se submeter ao propósito de Deus. E esse propósito significava, irmãos, o conduzia a uma atitude de humilhação, de abrir mão de toda a sua glória, de tudo que ele tinha, de todo o poder, irmãos, para se submeter a ser homem, mas que não pecasse. A esperança se manifesta, porque após a sua humilhação, Jesus foi coroado de glória e de honra, porque provou a humilhação por todo homem. Agora, quando ele cumpre o seu papel, ele se apresenta diante de Deus, e Deus coroa ele de glória e de honra, dando a ele todo o poder, irmãos, toda a autoridade. O texto ainda fala que todas as coisas ainda não estão sujeitas. Por quê? Porque está se cumprindo. Mas todas as coisas vão se cumprir numa batalha, aonde ele pisa e sai vitorioso sobre todos os exércitos, irmãos. Aleluias por isso. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Ou seja, esse é o caminho que o Filho precisa trilhar em nosso favor. Jesus como nosso líder, nosso Senhor, porque todas as coisas, por quem todas as coisas existem, se submeteu ao sofrimento em nosso favor. O Rei, o grande Rei, Senhor, irmãos, se submeteu a se tornar homem. Não pecou, irmãos, mas se submeteu a estar no nosso meio, irmãos, para cumprir uma palavra. Isso é gesto de honra, irmãos, de glória, que se manifesta no nosso meio, que se manifesta na nossa vida. Porque o Filho deixou toda a sua glória, irmãos, tudo que estava nos céus, tudo aquilo que estava diante dele, irmãos, toda a glória que estava diante dele, ele se submeteu. A Bíblia fala que ele esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana, irmãos, para cumprir um propósito, para cumprir uma palavra de salvação a nós. E esse caminho, irmãos, não era um caminho de glória, mas era um caminho de sofrimento, de dor.
Era um caminho onde ele precisava passar pelas dores, onde ele precisava ser humilhado, onde ele precisava ser renegado, onde ele precisava ser negado os seus direitos, onde a humilhação e onde ele precisava provar a justiça de Deus para estabelecer a graça que nos alcança. Verso 11: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O verso 11, irmãos, mostra o rei humilde, que não se envergonha do seu povo, e os chama de irmãos, de família. Quando eu estava lendo isso, irmãos, imagina o grande rei, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Ele está no nosso meio, e agora como rei, ele poderia ser mesquinho, ele poderia não querer se juntar, mas ele está no nosso meio, e ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, de fazer de nós a sua família, de estar no nosso meio. Isso demonstra a humildade desse rei, a humildade desse governo. Humildade, ou seja, ele sabe quem ele é, e por isso ele não precisa deixar de estar no meio do seu povo. Ele precisa estar no meio do seu povo. E ele declarou que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faria presente. E aí João, lá no capítulo 10, 18, fala: Jesus disse: ninguém tira de mim, ou seja, a sua vida, eu a dou espontaneamente. Ou seja, o rei que está disposto a dar a sua vida pelo seu povo. Ele está disposto a passar pelo sofrimento por causa dos seus irmãos, por causa da sua família, por causa do seu povo. O verso 12, irmãos, também é uma referência ao Salmo 22, versículo 22. É uma passagem do sofrimento para a libertação. Você vai ver lá no versículo 22, que o salmista, ele está no meio do seu sofrimento, ele está declarando que haverá libertação, que haverá mudança, que haverá transformação, e por isso ele vai cantar essa canção aos seus irmãos, ao seu povo, porque ele vai passar e vai trazer liberdade, e agora ele vai poder cantar e anunciar ao seu povo os grandes feitos do Senhor. E a mesma coisa é o Cristo, o Filho disposto a entrar no sofrimento para promover a libertação. E aí, irmãos, poder cantar e poder anunciar os seus feitos, os feitos do Senhor a nós, porque esses feitos, irmãos, nos alcançam. Então ele está disposto a entrar no sofrimento, ele está disposto a passar por esse caminho de dor, de tristeza, de angústia, de opressão, irmãos, para trazer uma canção nova a cada um de nós, uma canção de libertação, uma canção de transformação. E há anos, irmãos, nós estamos cantando essa canção, porque quando o Senhor nos alcançou, irmãos, quando o Senhor nos tomou do lugar onde nós estávamos, a nossa vida foi mudada, a nossa vida foi transformada, irmãos. Nossa vida estava lá toda estragada, tudo ruim, irmãos. Tínhamos tudo talvez, mas ao mesmo tempo parecia que não tínhamos nada. Estávamos perdidos, cegos, sem Deus, irmãos. Mas agora a luz se apresentou a nós. E como diz a canção do pastor Cirilo, a minha vida mudou. A minha vida foi transformada. A nossa vida mudou, irmãos. Porque Jesus nos alcançou, irmãos. E agora ele canta essa canção. O versículo 13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. O filho estava confiante no plano de Deus, porque Deus nunca falha. Por isso devemos confiar no Senhor e na sua obra manifesta no Filho. Porque o que nele crê não perece, mas encontra a vida. Todo aquele que nele crê, irmãos, não perece, mas encontrou a vida. O texto fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Nós encontramos a vida, irmãos, e por isso nós não vamos perecer.
Nós não vamos perecer, irmãos. Pelo contrário, nós veremos a manifestação da glória de Deus. Nós veremos o Senhor agindo em nós, em nossas vidas, irmãos. Nós veremos mudanças, irmãos. Nós veremos mudanças em nossa casa. Nós veremos mudança na vida dos nossos filhos. Nós veremos mudanças. Nós veremos transformações acontecendo. Nós iremos ver pessoas adentrar nesse lugar, irmãos. E por causa de Jesus Cristo, simplesmente por causa dele, irmãos, nós veremos vidas sendo mudadas e transformadas. Quantos creem nisso, irmãos? Quantos estão agarrados nisso, irmãos? Nós cremos, irmãos, que essa palavra ela tem poder para mudar a vida dos homens. E cadê a prova disso, irmãos? A prova disso sou eu e você, irmãos. Jesus entrou em nós, irmãos, e mudou a nossa história. Mudou o nosso coração. Versículo 14 e 15. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, e destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todo que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. 3 pontos, irmãos, eu quero destacar aqui. Primeiro, ele mostra que Cristo se encarnou, se manifestou como homem, embora não pecou, sempre deixamos isso bem claro. Ele viu a nossa fraqueza nessa carne. Ele viu, irmãos, a nossa fraqueza, mas ele não pecou. Segundo, irmãos, viu que estávamos sob o domínio de Satanás e como ele age. Primeiro, o diabo ele tenta cada um de nós, irmãos. Ele vai lá e te tenta. Toma, só um pouquinho. Não, eu não posso. Bebe, senhor, só um pouquinho. Não tem problema não, ninguém está vendo. Pode ver, ninguém está vendo. Ele está soprando nos ouvidos, irmãos. E você fala assim, não, eu não posso, não quero. Mas ele fica lá, não, só um pouquinho, pode ver, olha para você ver. Olha tanto que é bom, olha aí, toca para você ver. E aí, irmãos, começamos a ser seduzidos. E aí quando vemos, irmãos, nós estamos vendo. Quando vemos, nós estamos tocando. Quando vemos, nós estamos colocando no bolso e levando. Quando vemos, irmãos, estamos trancados em algum lugar, usando algo que não deveríamos estar usando. Quando vemos, irmãos, nós estamos em muitos lugares, porque o diabo ele vem trazendo a tentação. E com isso, irmãos, quando somos tentados e nós caímos, qual é o segundo ato do diabo? E ao pecarmos, o diabo exige que a justiça se manifeste, que é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Livro de Romanos, capítulo 6. Então o diabo ele vem e trabalha, ele vem e te seduz. Seduz cada um de nós com seus planos, com a sua tentação. Toma, bebe um pouquinho. Não, eu não quero, bebe, só pode beber, o pastor não vai ver, o fulano. Irmãos, não é a respeito dos pastores, não é a respeito de nós, é a respeito de nossa vida com Deus. Não tem problema, irmão, se o irmão, o fulano vai ver, Deus já está vendo tudo o que nós fazemos, irmãos. Deus conhece todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, tudo que nós fazemos, irmãos. O que adianta nós escondermos os homens das pessoas, se o próprio Deus sabe o que nós estamos fazendo? O diabo então, ele fica nos cirandando. Você está lá lutando para se santificar, irmãos, lutando para que o seu coração seja limpo, para que a sua mente permaneça limpa. Mas o diabo está lá, jogando o seu engodo. Toma, bebe, toma, come um pouquinho, não tem problema. Olha só um pouquinho. E aí, irmãos, nós quando caímos no laço dele, agora ele chega diante de Deus, você viu? Ele pecou. Eu exijo a justiça sobre ele. Ele precisa morrer, porque a sua palavra fala que é o pecado, o salário do pecado, a retribuição pelo pecado é a morte. E Deus, irmãos, na sua justiça, Ele precisa praticar a justiça. E é aí que nós dizemos, ufa, glória a Deus. Somos culpados, somos errantes, mas quem se manifesta então para assumir a nossa culpa, irmãos? O Filho do homem, Jesus Cristo. Porque é nele que nós somos justificados, irmãos.
Não adianta, por mais que eu pequei, não adianta eu fazer várias e várias. Hoje lá em casa, eu comecei a ver um pedaço de um filme lá com o Davi, e um homem estava se autoflagelando, tentando pagar a sua culpa. Não há como nós pagarmos a nossa culpa, irmãos, porque somos pecadores. E para isso havia necessidade que alguém perfeito, irmãos, sem pecado, sem culpa, assim como era feito na antiga aliança, havia necessidade que alguém se manifestasse, irmãos, para trazer esperança a nós, porque o salário das nossas ações, irmãos, era a morte, era destruição, mas aí o Filho se manifestou, irmãos, e com ele se manifestou a esperança, porque ele foi, irmãos, nele foi pago, irmãos, toda a minha e a sua culpa, todos os nossos pecados ele tomou sobre si. Esse é o caminho que Deus resolveu promover, para promover a nossa libertação, a nossa transformação, entregando o seu Filho, para que pudéssemos crer, para que pudéssemos adentrar nesse plano perfeito, irmãos, que é Jesus Cristo, ao qual nós anunciamos nesse lugar, irmãos. Nós anunciamos Jesus Cristo, Senhor e Salvador, irmãos, Rei dos Reis, e para todo sempre, Ele há de voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui reunidos simplesmente por causa de Jesus Cristo. E agora, irmãos, Ele elimina. Quando Ele perde o poder, quando o diabo perde o poder, quando os nossos pecados são punidos, e quando Cristo se submete ao sofrimento, a assumir a nossa culpa, Ele toma a nossa dívida, e embora o diabo não perdeu o poder de agir, ele perde sua autoridade sobre os filhos de Deus, por causa de Cristo, porque Cristo cumpriu a justiça requerida pelos pecados cometidos. Cristo cumpriu, irmãos, por isso Ele pôde dizer lá na cruz: está consumado. Eu cumpri o que o Senhor queria que eu cumprisse. Eu fiz o que deveria ter sido feito. Agora dá-me a honra e a glória que o Senhor tem para mim. E agora Ele pode nos apresentar, irmãos. Por isso o diabo, ele não pode nos acusar mais, irmãos. Ele não pode nos acusar mais, porque nós deleitamos no sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo, irmãos. E nós estamos aqui para bendizer o nome dEle, para exaltar a Ele, irmãos. Nós anunciamos Jesus Cristo, irmãos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aquilo que o mundo não pode, aquilo que os médicos não podem, aquilo que os governos não podem, Jesus pode. Aquilo que os homens não conseguem fazer, Jesus faz, irmãos. Aquilo que é impossível aos homens, Jesus Ele faz. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura vidas, irmãos. Jesus pode mudar a vida daquele que usa drogas. Jesus pode levantar aquele que morreu agora. Jesus pode mudar a história daquele que está embriagado agora. Jesus pode mudar a história do marido que se perdeu, da mulher que se perdeu, dos filhos que se perdeu. Jesus pode mudar a história dos casamentos. Jesus liberta mulheres da depressão, homens da depressão. E Ele corta a corda do suicídio, irmãos, para que ele caia, mas caia vivo, salvo, entendendo que a glória de Deus se manifesta. Deus Ele faz, irmãos, Deus continua fazendo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus, irmãos, não está morto, Ele está vivo, e Ele opera com eficácia sobre a terra. A ideia do mundo é dizer, irmãos, que a ideia de Deus está ultrapassada, mas a ideia de Deus não está ultrapassada. Ele permanece sendo o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e governa com cetro, irmãos. Com o seu cetro Ele governa toda a terra. Tudo está debaixo da sua palavra. Vai passar os céus e a terra, mas a sua palavra vai permanecer. Tudo vai passar, os governos vão passar, irmãos, os homens vão passar, mas Ele vai permanecer para sempre, porque Ele é o Senhor dos senhores, irmãos. Ele é o Senhor dos senhores. E sabe por que vivemos hoje, irmãos? Nós vivemos para glorificar o seu nome.
Nós vivemos para exaltar. O Senhor te alcançou, Renato. O Senhor alcançou cada um de nós, sabe para quê? Para que venhamos glorificar o nome dEle. Oh, aleluias! O Senhor nos chama, irmãos, a nós a manifestarmos essa glória, a glorificarmos o seu nome, a exaltarmos e dizer para todos: glória a Deus, porque Ele vive, irmãos. Sabe, sexta-feira eu estava lá no meu trabalho, nós vamos orar, irmãos. Eu estava lá no meu trabalho e tinha um pessoal pintando lá. E aí, eles foram pintar lá onde eu fico e fizeram a maior bagunça lá. E eu fiquei lá, né, fiquei olhando aquilo. E chegou um rapaz. Nós começamos a conversar e ele: você é crente? Foi, sou. Jesus me alcançou e mudou minha vida. Ele falou: a minha também. Jesus me alcançou, eu estava perdido. Foi, tava? Foi, tava. Uma vez eu peguei, um final de semana, eu ganhei 40 mil reais, assim, ó. E eu fui para o mundão, juntei uns caras, né, foi para o mundão e gastou esse dinheiro, bebida, etc, etc. Não compensa nem falar aqui, irmãos. Dizer que na segunda-feira, na casa dele, segunda ou terça-feira, o filho dele que estava lá pintando lá, fazendo os rodapé, falou assim: pai, me dá um dinheiro para me comprar um pão. Na época, irmãos, isso há uns anos atrás, o pão era 5 centavos. Quantos lembram quando o pão era 5 centavos? Agora é 50 centavos, né, irmãos? Às vezes você nem compra um pão com 50 centavos mais. Mas aí, ele falou assim, procurou. Ele falou: meu filho, não tem. Ele não tinha 5 centavos. Irmãos, eu nunca peguei um tanto de dinheiro desse. Eu não sei como é que gasta 40 mil reais em 3 dias. Não sei, mas ele gastou. Palavras dele. E a mãe dele na igreja, irmãos. E o pastor virou para ela e falou assim: ó, daqui 2 dias seu filho vai estar aqui, nos meus pés, ajoelhado aqui, ó. E ela, amém. E ele pegou, irmãos, foi para um lugar lá e o diabo soprou uma seta na cabeça dele. E ele saiu desse lugar, irmãos, acelerado. Foi para a casa dele, a esposa e os 2 filhos estavam dormindo na cama. Ele chegou na mulher, bateu, falou assim: ó, levanta aí. E ela: não, vai dormir, vai tomar banho, você está bêbado, não sei o que, E ele pegou, irmãos, levantou a cama assim, diz ele que jogou a cama para cima, com ela, com o menino para cima, de madrugada. E começou a quebrar tudo, quebrou a casa inteira, irmãos. Pegou uma faca lá e falou: agora eu mato essa mulher. E ela pegou, irmãos, e diz ele que ela pegou e passou debaixo dele assim, conseguiu passar e foi embora. E aí a mãe dele chamou a polícia. E aí ele pegou, ele estava lá assim, a polícia veio e falou assim: hoje eu mato um policial. Mas diz ele que na hora assim uma voz soprou, falou: foge agora que eles vão te matar. E ele falou: não, eu vou matar um e agora acaba esse sofrimento. E ele estava querendo suicidar, irmãos. E aí a voz soprou de novo, falou assim: foge, porque eles vão te matar. E dizer que foi de algo tão forte que ele saiu correndo, pulou o muro e sumiu, e escondeu. Mais tarde ele liga para o irmão dele, a polícia foi embora, foi. Quando ele chegou em casa, irmãos, e nisso, antes dele voltar para casa, ele estava escondido no meio do mato lá. Dizer que o Espírito Santo de Deus, irmãos, era uma pessoa assim, na frente dele. Ele não soube descrever, mas ele fala, estava ali na minha frente. Eu não tinha entendimento, mas eu sabia que hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus ali. E o Espírito Santo de Deus fala: você precisa ir para a igreja. Ele falou: eu vou, mas não é hoje não, porque estou cheio de ressaca de bebida, de droga, eu não vou à igreja hoje não, vou amanhã. Aí, isso de madrugada, né, irmãos? Aí ele pegou e voltou para a casa dele. Chegou lá, quando ele viu tudo quebrado, tudo bagunçado. E ele falou assim: eu preciso morrer, preciso suicidar, acabar com isso, estou fazendo minha família sofrer. E ele pega, irmãos, foi ler a Bíblia, na casa dele, dizer que tinha uma Bíblia católica, daquelas grandonas, quantos lembram dela? E ele pegou, começou a ler, e viu um trecho do livro de Ezequiel, e ele pegou, irmãos, eu acho que ele rasgou o pedaço da Bíblia, aquele trecho lá, e passou na porta de uma igreja. Os irmãos estavam lá pintando a igreja lá, organizando a igreja, uma igreja lá, não vou citar o nome, mas aí ele falou assim: aí o irmão foi lá, falou: cara, você me explica isso aqui? Aí ele falou: não, vem no culto amanhã, que aí você tem culto amanhã, você vem cá, que aí nós te explica. Aí ele ficou olhando, foi embora. Aí dizer que do outro lado da rua, um pouquinho mais para baixo, tinha uma igreja, uma portinha pequena. O irmão estava acabando de sair de manhãzinha,
abrindo a porta assim. A hora que o irmão abriu a porta, ele entrou de uma vez dentro da igreja. O irmão ficou até assustado, falou, nossa, né? E ele pegou, irmãos, aí ele falou assim, cadê o pastor? Cadê o pastor? Irmão, calma, né? Achou que ia matar o pastor, né, irmãos? Aí ele, não, o pastor acabou de levantar, ele está ali e tal. Aí o pastor veio, o que foi, meu filho? Ele falou, não, quero que o senhor me... Não, senta aí que eu vou ali fazer um café, fica em paz. E foi lá, e o pastor está lá e tal. Aí de repente, o pastor veio. E o pastor sentou perto dele, dizia que o pastor ficava assim na perna dele, assim, no joelho dele. E o pastor começou a falar a vida dele. Falou, assim, assado. E ele pegou e falou, minha mãe é fofoqueira. Minha mãe veio cá e contou minha vida para esse homem. Aí o pastor pegou e falou assim, olha, o diabo soprou isso na sua vida, na sua mente. E ele falou assim, o pastor estava lá junto comigo nesse lugar, ele estava lá. Para ele saber disso, aí de repente o pastor virou e começou a falar coisas que só ele sabia, os pensamentos que ele tinha pensado. E naquele instante, irmãos, ele começou a tremer e a presença de Deus adentrou a vida dele. E dizendo que quando ele caiu de joelhos no chão, irmãos, reconhecendo Jesus, irmãos, ele viu um vulto preto, os demônios saindo, irmãos. E agora, irmãos, ele voava dentro da igreja. Voava no sentido, irmãos, de tão leve que ele estava, ele caminhava parecendo que ele estava voando. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele faz. Deus continua fazendo, irmãos. Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje, irmãos, e amanhã, irmãos, ele será o mesmo. Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele salva, irmãos. Ele restaura vidas, Ele restaura lares, Ele restaura filhos. Essa é a mensagem que restaura Jesus Cristo, irmãos. Ele traz aquele que está caído para colocar de pé, irmãos. Um dia nós estávamos caídos e Ele que nos colocou de pé, porque nós mesmos, irmãos, não conseguimos ficar de pé por nossa própria força. Estamos fortes e firmes hoje, por causa que a força do Senhor é a nossa força. E eu queria te convidar, fica de pé, para que possamos orar. Aonde Deus precisa entrar hoje na sua vida, irmãos? O que precisa ser entregue hoje? O que precisa ser colocado diante do altar do Senhor nessa noite? Quem é a pessoa que precisa ser alcançada dentro da sua casa, que precisa ser salva, que precisa ser liberta? São seus filhos? São seus pais? É seu esposo? É sua esposa? Quem é, irmãos? Quem é? Você vai apresentar Jesus Cristo nesse instante. Você vai apresentar a Ele e vai entregar a Ele. São seus negócios, coloque diante de Deus. Deus tem a porta para ser aberta, irmãos. Ele tem a sabedoria para te dar, para lidar com aquilo que precisa ser lidado nos seus negócios, porque Ele é a sabedoria. Amém, igreja? Então comece a orar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Nós te louvamos. Vamos orar, igreja. Vamos, comece a clamar ao Senhor. Aleluias. Espírito Santo de Deus, Tu és soberano, ó Pai, Tu és soberano. Amém, Jesus, glória a Deus. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua graça, Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Cristo em Ti se revela. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome
depressão, Deus. Que toda depressão saia, Deus, desse lugar em nome de Jesus. Saia da vida dos meus irmãos, ó. Saia da nossa casa, da nossa família, Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que toda fraqueza na mente, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Saia nessa noite. Fortalece a nossa mente no Senhor. Fortalece a nossa mente no Senhor, ó Pai. Se alguém aqui pecou, ó Deus, que possa adentrar no Senhor, ó Pai. Confessar o pecado, ó Pai. Deixá-lo, ó Deus, e ser livre em nome de Jesus, ó Pai. Nós proclamamos a liberdade em Jesus, ó Pai. Nós não proclamamos liberdade, ó Deus, do homem. Nós proclamamos liberdade em Cristo, porque só Ele pode promover libertação, ó Pai. Só Ele pode transformar o homem, ó Pai. E nós exaltamos a Ti, Jesus. Se faça grande neste lugar, ó Pai. Eu não sei quais os problemas que estão, ó Deus, na vida das pessoas aqui, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor é poderoso, Pai. Poderoso, Pai. Não existe coronavírus, ó Pai, para impedir o agir do Senhor, ó Pai. A terra é do Senhor, ó Pai, e ela manifesta a tua glória. Vento rompesse, a tumba vazia agora está. Desce agora, proclama tua glória, ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, onde pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Ainda de pé, pegue seu dízimo, suas ofertas. Quantos foram abençoados nessa noite? Jesus é lindo, né, irmãos? Glória a Deus. Pegue seu dízimo, sua oferta. Levante aí e feche teus olhos. Amém? Poderoso Deus, grandioso Pai, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai. Agora eu apresento a vida dos dizimistas, dos ofertantes, aquele que traz a primícia, aquele, ó Pai, que tem, ó Deus, trazido a oferta de coração, por amor ao Senhor, a esta casa. E o Senhor, ó Deus, prospera o teu povo, enriquece eles, ó Pai. Que as riquezas do céu sejam derramadas sobre todos, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Deus, os trabalhadores desta casa. Abençoa os empresários, ó Pai. Honra os teus filhos, ó Pai. Talvez esse mês ainda eles não conquistaram aquilo que eles têm planejado, Pai. Mas ainda, Pai, não terminou esse mês, ainda resta uma semana. Honra eles, abençoa eles em tudo, Pai. E aquele que não tem nada para ofertar nesta noite, se for por falta de emprego, Pai, abre porta de emprego. Mas se for por falta de entendimento da Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo revela a Tua palavra ao coração. Por isso nós consagramos esses dízimos e essas ofertas. Peço sabedoria, Pai, para aqueles que têm de administrar, Pai, para que tudo aquilo que nós formos fazer seja debaixo da direção do Senhor. Amém. Traga, em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Aproveitar o louvor aqui em cima. Nós vamos cumprimentar o nosso visitante, né? Carlos Manuel, amém, Carlos? Seja bem-vindo, né? Amém, irmão? Como nós cumprimentamos nossos visitantes? Visitante, seja bem-vindo. Tua
presença é um prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos você. Seja bem-vindo, tua presença é um prazer. A igreja agora vai dizer: nós amamos você. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, viu, Carlos? Depois aqui que quer falar com os pastores, amém? No final sai correndo, ou fala comigo ou com o pastor Rafael, amém? A gente está aqui disposto a te ouvir, amém? Pode se sentar, nós vamos para o recado. Amém, irmãos? Presta bastante atenção. Amanhã, segunda-feira, amém? Reunião com os membros dos grupos familiares. Já fiquei muito feliz que o pastor falou que já vai dar início a esse grupo, né, pastor? Glória a Deus por isso. E eu creio em nome de Jesus que vai ser bênção. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o culto Valente Cristo. Senti falta demais dos homens, irmãos, terça-feira passada. Aí eu sempre venho na terça dos homens. Aí é das mulheres, eu também venho para tratar o assunto do culto dos homens. Rapaz, as mulheres deu um banho em nós, pelo amor de Deus, mano. Cheio de mulheres, ainda tem lanche. Além de para fazer, irmão, vai ali pro fundo, ainda tem um cafezinho, tem um chá, tem bolo. Deu um banho, eu falei, eu vou embora de vergonha, irmão. Cadê os homens dessa casa, irmãos? Cadê? Nós estamos tratando um assunto, irmão, que é muito pertinente àquilo que nós vivemos dentro das nossas casas, irmãos. E nós estamos tratando agora sobre a culpa, irmãos. Talvez o diabo te culpa por algum pecado, por algum erro que você fez. Isso tem impedido de você se avançar. Então eu conto com a presença dos homens aqui, irmãos. Esses cultos aí é para nós termos um momento aqui, se sentir no coração de trazer alguma coisa para nós comer no final, para nós ter também, irmãos, um lanchinho, pode trazer, nós vamos ter lá, porque as mulheres estão dando banho, amém? Então que eu convoco todos os homens da igreja aí na terça-feira. Quarta-feira, às 20 horas, intercessão, amém? Tem sido bênção, vamos lá, pode mudar. Quinta-feira, às 20 horas, culto de cura e libertação, glória a Deus, irmãos. Eu tinha muita dificuldade de ficar chamando o povo para o culto de quinta-feira. Glória a Deus, o povo tem entendido. Culto de quinta-feira é bênção, irmãos. É um culto de meio de semana, todo mundo está cansado. Mas vem aqui, que aqui eu tenho certeza que Deus vai revigorar suas forças. Amém? E Deus tem operado. Sábado, às 20 horas, o culto do jovem, Marco Túlio. Amém? Glória a Deus. Então nós convidamos toda a igreja, sábado às 20 horas, nós vamos estudar o capítulo 2 de Romanos. Quem tem vindo tem sido muito abençoado. Esse estudo, assim, a gente está aprendendo muito, e com certeza os meninos, porque é eles que dão. Essa noite vai ser a Camila mais o Otávio, e vai ser às 20 horas, amém? Todos estão convidados, venham aprender da palavra de Deus, amém? Irmão, eu vou convidar um desses jovens para pregar numa quinta-feira aqui, viu? Vou fazer um sorteio aí, que cair vai ser o jovem que vai ministrar. Pode ir fazendo bem feito, que eu vou dar uma oportunidade para um desses preletores na quinta-feira aqui, amém? Amém? Sábado também começa a oração, né? Vem cá, Renata, glória a Deus. Arrumou de manhã, que estava errado aqui, que fez o pastor falar uma coisa errada? Amém, irmãos? Irmãos, eu vim, só falando aqui do sábado, eu vim aqui no sábado passado, no sábado retrasado, eu fiquei super impactada aqui. Falei que eu quero participar desse culto dos jovens. Amém? Irmãos, o nosso relógio de oração vai ser sábado agora, às 18 horas, para encerrar no domingo às 18. E eu quero convocar a igreja. Irmãos, vamos participar. Tem muita gente que não me procurou ainda. Se você quer participar e ninguém te procurou, me procura, porque às vezes a gente não consegue abordar todo mundo. Vocês vão embora muito rápido e a gente peleja para acudir você e a gente não consegue. Por favor, irmãos, vamos participar. Nós juntos, irmãos, nós somos mais fortes. É 1 hora, eu sei. Renata, mas não é fácil. Realmente não é fácil. Mas quando a gente entra na presença de Deus, é até um momento assim para você começar a se desprender, para você ter comunhão com o Senhor. A gente vai começar aí esse mês de outubro. É um começo assim, para nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus, a nossa casa, a nossa família, o nosso mês. Então vamos participar, irmãos, é um dia. 1 hora. Como Jesus ali, quando ele estava no Getsemane, ele falou para os discípulos, gente, 1 hora, vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora.
Então, assim, Jesus não precisava dos discípulos ali com ele, mas ele quis. Então, assim, da mesma maneira, irmãos, juntos nós somos mais fortes. Me procure no final do culto, vamos colocar seu nome no relógio. Amém? Nós estamos precisando ali no domingo à tarde, a gente precisa de pessoas. Vamos se dispor, amém? A Raquel, levanta a mãozinha aí, Raquel. Ó, pode procurar eu e a Raquel, a pastora Kênia. Por favor, nos procure, amém? Amém, irmãos? E domingo de manhã às 9 horas, culto da ceia, e às 19 horas, culto da ceia. A pastora vai agradecer, irmão, mas eu quero parabenizar o Semear ontem. Bênção pura, viu? Os meninos, os que organizaram, todo mundo. Foi lindo, irmãos. E mais do que lindo, a presença de Deus estava nesse lugar aqui ontem. Então, fiquei muito feliz. Eu acompanhei um pouco a dedicação de vocês. E o que mais me agradou, pastora, a atitude da senhora e da Loriane, foi vocês conduzir os meninos não só à apresentação, mas ao espiritual em oração. Então, isso agradou meu coração e eu creio que agradou o coração de Deus. Porque não é simplesmente apresentar, dançar aqui, usar o corpo numa expressão corporal, e em louvar e exaltar o nome de Deus. Mas levar esses jovens, essas crianças a entenderem que tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus tem de ser debaixo de oração, tem de ser debaixo de uma santificação. Então, parabéns, foi muito bem feito, foi muito bem organizado. Começou 4 minutinhos atrasado, mas foi benção. Amém? Eu sou enjoado com o horário, irmãos, mas a hora que eu cheguei, 8h04, eu falei, 4 minutos, irmão. Mas isso não apagou aquilo que foi muito bom. Meus parabéns, amém? Que Deus abençoe. Pode agradecer. Amém, irmãos? Obrigada, né? Deus continue abençoando a vida de cada irmão que esteve aqui com a gente. Você que não pôde estar, mas intercedeu, que orou, né? Que nos ajudou quando a gente fez o drive-thru, que comprou as nossas, né, cantinas, né? O uniforme dos meninos ficaram lindos, né? As roupas ficaram lindas. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estarmos, né, eu e a Loriane agradeceu hoje de manhã, de estarmos aqui à frente desse ministério, da responsabilidade que Deus confiou nas nossas mãos, e dizer aos pais que nos procuraram para seus filhos entrarem, nós entraremos em contato com vocês, amém? E em nome de Jesus, esse ministério vai continuar crescendo, porque ele foi, né, nasceu do coração de Deus para o coração dessa igreja. E nós somos gratos. Gratidão é o que está no nosso coração hoje, né, por tudo que vocês fizeram e abençoaram as nossas vidas aqui ontem. Como o pastor já falou, o Espírito Santo de Deus moveu e tem movido as nossas vidas. E é assim que nós queremos caminhar, debaixo da presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Se coloca de pé. Leva essa bênção para sua casa, irmãos. Feche teus olhos. Amém. O Carlos Manuel, você pôs aqui, não frequenta nenhuma denominação? Alguém já te fez um convite de você aceitar Jesus? Ah, então já veio, né? Não, então, em nome de Jesus, nós vamos lá, viu? Vamos marcar um culto lá. Quantas pessoas estão lá na casa? 8. Conseguiram as roupas? Bom, vou só fazer um apelo. Se vocês tiverem roupas para criança, adulto, a igreja tem levantado algumas pessoas para abençoar. Eles estão na frente da casa do Nardel. Eles estão em 8 pessoas venezuelanas lá. Eles estão precisando de roupas de crianças, sapatos. Eles estão precisando de cesta básica. Estão precisando de tudo, irmãos. E nós temos de ajudá-los, porque esse é um papel da igreja. Ajudar também os estrangeiros. E eles têm sido... Eles não estão aqui na nossa nação, irmãos, porque eles querem. É porque, infelizmente, a nação deles não tem mais condições de viver da forma que está. Mas eu creio em nome de Jesus que a Venezuela vai ser restaurada pelo poder de Deus. Amém? Eu creio que a igreja que está dentro da Venezuela vai ser um instrumento de Deus para mudar aquela nação. Para tirar toda a corrupção, todo o mal que está alojado naquela nação. Amém? Mas vocês estão vindo para o Brasil, sabe para quê? Para encher da presença de Deus, para levar a glória de Deus para aquele lugar, amém? Então, se alguém interessar, procura eles, irmãos. Eu procuro o Nardel, de frente à casa dele, e abençoa essas famílias que estão ali. Feche teus olhos, vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, obrigado, Deus. Obrigado por mais um culto nesta casa, Pai.
Como o Senhor operou de manhã, eu creio que o Senhor operou também agora à noite, ó Pai. Eu creio que nós estamos saindo daqui edificados, fortalecidos, alimentados pela presença santa do Senhor, Pai. Abençoa essa semana que se inicia hoje, que seja uma semana de vitória, de bênção na vida de todos os teus filhos. Que cada dia dessa semana que o Senhor permitir que acordamos e vivamos, que seja um dia de bênção, de vitória para todos nós, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito de Deus seja hoje e para sempre. Que Deus abençoe a todos, um bom final de dia e uma boa semana em nome de Jesus.